Se você está aqui é porque gosta de histórias intensas, cheias de emoção e reviravoltas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga. Agora, prepare-se, porque a história vai começar. O sol impiedoso castigava a terra seca, enquanto Lourdes subia a trilha íngreme. Cada passo uma tortura para seus pulmões e pernas. Atrás dela, o silêncio do homem da montanha era mais pesado que a mochila que ele carregava. Lourdes, uma jovem de coração puro, cujo corpo era tão generoso quanto sua alma, sentia as lágrimas silenciosas traçarem caminhos em seu rosto sujo de poeira. Ela não olhou para trás, para a pequena vila onde seu pai, Amâncio, provavelmente já contava as notas sujas que recebeu em troca dela. Ele a vendeu. Vendeu sua própria filha como se fosse um animal, um fardo do qual ele finalmente se livrara. O motivo, ele gritara para quem quisesse ouvir, era a sua vergonha. A pele morena demais de Lourdes, herança de uma mãe que o tempo levou, e seu corpo robusto, que, segundo ele, nenhuma pessoa de bem iria querer. Amâncio, um homem de alma pequena e preconceito gigante, celebrou sua liberdade daquela que ele considerava uma mancha em sua vida. O que aquele pai cruel não sabia era que, ao entregar sua filha àquele estranho rude das montanhas, ele não estava se livrando de um problema, mas sim selando seu próprio destino de miséria e solidão. O homem da montanha, Bartolomeu, ou Barto como era conhecido, tinha planos chocantes para Lourdes, planos que mudariam tudo. A ironia era brutal, pois Amâncio, em sua ganância, acabara de entregar a chave de sua própria destruição nas mãos da filha que tanto desprezava. Ninguém na pequena vila podia imaginar a verdade que se escondia por trás daquela transação desumana. Todos viam apenas um pai se livrando de uma filha defeituosa e um homem selvagem comprando uma serva. Se ao menos eles soubessem a verdade, a chocante verdade que o destino, em sua infinita sabedoria, estava prestes a revelar. A vida faria Amâncio pagar por cada lágrima que Lourdes derramou naquela subida solitária, e a conta seria alta, terrivelmente alta. Para Lourdes, a jovem ingênua que só queria um pouco de amor e aceitação, a jornada para o desconhecido era a materialização de seus piores pesadelos, mas o que ela também não sabia era que estava, na verdade, caminhando em direção à sua libertação. A subida parecia interminável. A cabana de Barto ficava no ponto mais isolado da serra, um lugar onde o vento uivava como um espírito perdido e o mundo parecia distante, um borrão no horizonte. A cabana era rústica, feita de madeira bruta e pedra, e o interior era ainda mais simples. Havia apenas uma cama de palha, uma mesa tosca e uma lareira que parecia ser o coração da pequena morada. Lourdes sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele seria seu novo lar, sua prisão. Os primeiros dias foram um tormento. Barto era um capataz silencioso e exigente. Ele não a agredia fisicamente, mas sua indiferença e suas ordens secas cortavam mais fundo que qualquer chicote. Ela tinha que acordar antes do sol para buscar água no riacho gelado, cortar lenha com um machado pesado demais para seus braços, cozinhar refeições parcas com os poucos ingredientes que ele dispunha e limpar a cabana de cima a baixo. Seu corpo, desacostumado ao trabalho tão pesado, doía incessantemente. Seus músculos queimavam, suas mãos ficaram cheias de calos e feridas. À noite, ela caía na cama de palha, exausta demais para chorar, o corpo dolorido sendo um lembrete constante de sua condição. Can you believe such cruelty? Vender a própria filha para uma vida de servidão. A dor de Lourdes não era apenas física. A solidão era uma companheira constante. O silêncio de Barto era uma parede de gelo. Ele mal a olhava, e quando o fazia, seu olhar era indecifrável, uma mistura de dureza e algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Ela se sentia invisível, um objeto, uma ferramenta. A humilde moça que nunca fez mal a ninguém, agora era tratada como menos que um animal. Ela pensava em seu pai, Amâncio, e uma dor aguda perfurava seu peito. Como ele pôde? Como pôde trocá-la por um punhado de dinheiro? As lembranças de sua infância, das raras vezes em que ele a tratou com um pingo de decência, agora pareciam mentiras cruéis. Ele nunca a amou, apenas a tolerou. Sua pele, seu peso,
Tudo nela era um lembrete da esposa que ele perdeu e, de alguma forma distorcida, culpava a filha por isso. Enquanto Lourdes sofria nas montanhas, Amâncio vivia seus dias de glória na vila. Ele gastou o dinheiro da venda de Lourdes em cachaça e presentes para si mesmo, gabando-se no bar local de como finalmente estava livre. Ele pintava um quadro de Lourdes como uma filha preguiçosa e inútil, e ele, o pai sofredor que aguentou o fardo por tempo demais. Alguns dos vizinhos, tão mesquinhos quanto ele, concordavam e o parabenizavam pela coragem. Mal sabiam eles da podridão que corroía a alma daquele homem. A vida que ele construiu era uma farsa, e logo o castelo de cartas desabaria. Mas o karma nunca esquece, e cada palavra de desprezo que ele proferia contra sua filha era mais um prego em seu próprio caixão. Lourdes, em seu desespero, tentou fugir uma vez. Numa noite de neblina densa, ela escapuliu da cabana enquanto Barto roncava. Correu desesperadamente pela mata escura, os galhos arranhando seu rosto e braços, o medo dando-lhe uma força que não sabia possuir. Mas a montanha era traiçoeira. Em poucas horas, ela estava completamente perdida, tremendo de frio e medo, chorando em um desamparo absoluto. Foi quando ouviu o som de passos pesados. Barto a encontrou ao amanhecer, encolhida sob uma grande rocha. Seus olhos pareciam tempestades. Ele a agarrou pelo braço, não com violência, mas com uma firmeza que não admitia resistência, e a levou de volta para a cabana. Ele não disse uma palavra, mas o silêncio era carregado de uma fúria contida que a aterrorizou. Naquele dia, ele a fez trabalhar o dobro. A esperança de Lourdes, que já era minúscula, se esvaiu completamente. Ela estava presa, condenada àquela vida de servidão silenciosa. O que ela não percebeu foi que, quando Barto a encontrou por um breve segundo antes da raiva tomar conta de seu rosto, havia em seus olhos um lampejo de pânico, de alívio, por tê-la encontrado sã e salva. Se ao menos ela tivesse sabido a verdade por trás daquela reação, as semanas se transformaram em meses. A rotina brutal continuava, mas algo sutil começou a mudar. Lourdes, apesar do sofrimento, encontrava pequenos momentos de paz na beleza selvagem da montanha. O canto dos pássaros ao amanhecer, a visão do vale coberto de névoa, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Sua resiliência era maior do que ela imaginava. E ela começou a notar coisas sobre Barto, inconsistências que não se encaixavam na imagem do bruto ignorante que ela tinha dele. Certa vez, o viu lendo um livro à luz de velas. Por cima do ombro dele, ela conseguiu ver que não era um almanaque ou um folheto simples, mas um volume grosso de capa de couro, com letras douradas. Em outra ocasião, ouviu-o murmurar para si mesmo, não em um dialeto caipira, mas em um português claro e correto, quase poético, enquanto consertava uma ferramenta. Eram pequenos deslizes, momentos em que a máscara do montanhês selvagem parecia escorregar. O mais estranho era a maneira como ele a observava às vezes. Quando ele pensava que ela não estava olhando, seus olhos perdiam a dureza e se enchiam de uma tristeza profunda, uma melancolia que a deixava confusa. Não era pena, era algo diferente, mais pessoal, quase como se ele visse outra pessoa quando olhava para ela. Essas pequenas rachaduras na fachada de Barto plantaram uma semente de curiosidade no coração de Lourdes. Quem era aquele homem, afinal? Por que comprar uma serva para depois tratá-la com essa estranha mistura de rigor e melancolia distante? Ninguém podia imaginar que Bartolomeu era um homem em uma missão, um homem carregando um segredo que pesava mais que todas as rochas daquela serra. A injustiça que Lourdes sofria era imensa, mas o destino já tecia sua teia de revelações. Um dia, enquanto limpava um canto empoeirado do único armário da cabana, Lourdes encontrou uma pequena caixa de madeira trancada. Era velha, mas bem cuidada. Sua curiosidade foi instantaneamente aguçada. Quando Barto voltou e a viu segurando a caixa, sua reação foi desproporcional. Ele arrancou a caixa das mãos dela com uma fúria que ela nunca tinha visto. Seus olhos brilhavam de uma emoção intensa, uma mistura de raiva e pânico. Ele gritou que ela nunca, jamais deveria tocar naquela caixa novamente. A violência de sua reação a assustou, mas também a convenceu de que o que quer que estivesse ali dentro era a chave para entender o mistério daquele homem. Aquele incidente marcou uma virada. A curiosidade de Lourdes se transformou em uma determinação silenciosa.
Ela precisava saber o que havia naquela caixa. Enquanto isso, na vila, a sorte de Amâncio começava a mudar. O dinheiro da venda de Lourdes acabou. Suas dívidas no bar se acumulavam e as pessoas que antes o adulavam agora o olhavam com desprezo. Um velho comerciante que viajava pelas serras passou pela vila e comentou com Amâncio que tinha visto sua filha perto da cabana de Barto. Ele disse que a moça parecia forte e saudável, não a imagem de uma escrava maltratada que Amâncio pintava. Amâncio, em sua arrogância, riu e disse que o velho devia estar ficando cego. Ele não queria ouvir nada que contradissesse sua narrativa de vítima. A ironia era brutal. A verdade batia à sua porta, mas ele se recusava a abrir. Se ao menos ele tivesse escutado, poderia ter se preparado para o furacão que estava vindo em sua direção. A oportunidade de Lourdes surgiu algumas semanas depois. Barto teve que descer até um vilarejo vizinho, uma viagem que levaria o dia todo para comprar sementes e sal. Antes de sair, ele olhou para ela e, por um instante, pareceu hesitar. Ele a advertiu para não tentar fugir de novo, mas sua voz não tinha a dureza de antes, era quase um apelo. Assim que ele desapareceu na trilha, Lourdes correu para o armário. A caixa estava lá. Seu coração batia descontroladamente. Ela não tinha a chave, mas lembrou-se de ter visto Barto usando um pequeno arame para consertar uma armadilha. Com as mãos trêmulas, ela pegou um arame similar e começou a trabalhar na fechadura rudimentar. Foram minutos de tensão agonizante. O arame arranhava o metal, suas mãos suavam. Can you imagine this young woman's desperation? Finalmente, com um clique suave, a fechadura cedeu. Com o fôlego preso, Lourdes abriu a tampa. O que ela viu a deixou sem ar. Não havia ouro, nem joias, nem nada de valor monetário. A caixa estava cheia de cartas amareladas, amarradas com uma fita de cetim desbotada. E no topo de tudo, uma única fotografia antiga. Ela pegou a fotografia com as mãos trêmulas. A imagem mostrava uma mulher jovem, de uma beleza estonteante, com a pele morena e longos cabelos escuros. A mulher sorria para a câmera e, em seus braços, ela segurava um bebê recém-nascido. O coração de Lourdes deu um salto doloroso. A mulher, na foto, era como se olhar em um espelho do futuro. A semelhança era inegável, assustadora. Era o rosto de sua mãe, o rosto que ela mal se lembrava, mas que agora via com uma clareza cristalina. E o bebê nos braços dela. Com o coração na garganta, Lourdes começou a ler as cartas. Eram da mulher na foto, sua mãe, Helena, e eram endereçadas a Bartolomeu. Cada palavra que lia era uma facada em seu peito, uma peça de um quebra-cabeça terrível que se montava em sua mente. As cartas contavam uma história de amor proibido e crueldade inimaginável. Helena escrevia sobre seu marido, Amâncio, um homem que a princípio parecera encantador, mas que se revelou um monstro de ciúmes e preconceito. Ela contava como o amor deles morreu quando ela engravidou. Amâncio ficou furioso quando a criança nasceu, uma menina com a pele escura da mãe, não a pele clara dele. Ele a chamava de mancha, vergonha. As cartas descreviam o abuso verbal e emocional, o isolamento a que Amâncio a submeteu. Bartolomeu, revelavam as cartas, era o irmão mais velho de Helena. Ele vivia longe na época e tentou ajudar, mas Amâncio era poderoso na região, com contatos e uma reputação que o protegiam. A última carta era a mais devastadora. Helena escrevia em desespero, dizendo que Amâncio a estava expulsando de casa, ameaçando-a de morte se ela tentasse levar a filha. Ele iria criar a menina, mas a faria pagar por ter nascido. Ela implorava ao irmão Barto que um dia encontrasse sua filha, sua pequena Lourdes, e a salvasse. E então veio o detalhe final, a prova irrefutável. Helena descrevia uma pequena marca de nascença, em formato de lua crescente, que sua filha tinha no ombro esquerdo. Automaticamente, a mão de Lourdes foi para seu próprio ombro. Lá estava ela. A marca em formato de lua. A mesma marca que ela sempre teve. A mesma marca que seu pai costumava olhar com nojo. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram. Um dilúvio de dor, choque e uma estranha e avassaladora sensação de pertencimento. Ela não era uma aberração. Ela era a filha de Helena. E Barto. Barto não era seu captor. Ele era seu tio. Naquele momento tudo mudou.
A porta da cabana se abriu. Barto estava parado ali, o rosto molhado pela chuva que começara a cair. Ele viu a caixa aberta, as cartas espalhadas, o rosto de Lourdes banhado em lágrimas. O segredo estava revelado. A máscara de dureza de Bartolomeu finalmente caiu, substituída por uma expressão de profunda dor e alívio. Ele não gritou, não se zangou, apenas se aproximou lentamente, ajoelhou-se diante dela e, com a voz embargada, disse seu nome pela primeira vez com ternura. Lourdes. A história que ele contou confirmou tudo o que estava nas cartas e preencheu as lacunas. Após receber a última carta da irmã, ele passou anos procurando por ela, apenas para descobrir que Helena havia morrido de tristeza e doença alguns anos depois de ser expulsa. Seu último desejo foi que ele encontrasse e protegesse Lourdes. Barto passou anos vigiando Amâncio de longe, vendo o desprezo com que ele tratava a própria filha. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer e reivindicar a sobrinha. Amâncio era ardiloso e vingativo. Ele teria negado tudo e talvez até machucado Lourdes para se vingar. Ele precisava de um plano que tirasse Lourdes do alcance de Amâncio de forma definitiva e legal. Então ele se disfarçou, deixou a barba crescer, adotou o comportamento de um montanhês rude e espalhou boatos sobre sua suposta selvageria. Ele sabia que a ganância de Amâncio era seu ponto fraco. A oferta de comprar Lourdes foi a isca perfeita. A crueldade fingida, o trabalho duro, tudo fazia parte do plano. Ele precisava que ela ficasse forte, que entendesse o valor do trabalho, mas acima de tudo, precisava mantê-la segura, longe de todos, até que o momento certo chegasse. A fuga dela o havia apavorado, não porque ela estava desobedecendo, mas porque ele temeu que algo terrível pudesse acontecer com a única família que lhe restava. Seus planos chocantes não eram de abuso ou servidão. Seu plano era salvar sua sobrinha, dar-lhe um nome, uma família e a verdade sobre sua mãe corajosa. A revelação foi uma bomba. Lourdes olhou para aquele homem rude e viu pela primeira vez seu protetor, seu tio, o guardião da memória de sua mãe. Em meio às lágrimas, um novo sentimento nasceu: a esperança. A descida da montanha foi muito diferente da subida. Lourdes não caminhava mais como uma prisioneira, mas como uma mulher que descobrira sua própria identidade. Ao seu lado, Barto não era mais um capataz silencioso, mas um tio protetor, explicando pacientemente cada detalhe de seu plano. Havia mais uma parte da verdade, uma que ele guardara para o final, a peça que selaria a justiça poética. Helena, sua mãe, não era apenas uma mulher simples. A família dela e de Barto, embora não fosse aristocrática, possuía terras valiosas em outra província, terras que foram vendidas e transformadas em uma pequena fortuna. Como Helena havia falecido, sua única herdeira legal era sua filha, Lourdes. A jovem que fora vendida por alguns trocados era, na verdade, uma herdeira. A ironia era tão cortante que chegava a ser bela. Eles não foram direto para a casa de Amâncio. Primeiro, Barto encontrou-se com um advogado que ele havia contatado meses antes. Todos os documentos estavam em ordem. A certidão de nascimento de Lourdes, o testamento de Helena, as cartas como prova do abuso e abandono de Amâncio. O plano de Barto era meticuloso, construído ao longo de anos de dor e planejamento. A justiça não seria apenas uma vingança pessoal, seria legal, absoluta e pública. Chegaram à vila ao entardecer. A notícia de que o homem da montanha estava de volta, e com Lourdes, espalhou-se como fogo. As pessoas saíram de suas casas, curiosas, cochichando. Amâncio estava no bar, como sempre. Ao ser informado, ele saiu cambaleando, um sorriso de escárnio no rosto. Ele pensou que Bartô estava devolvendo a mercadoria com defeito. Ele se aproximou gritando: "O que foi? Ela era preguiçosa demais até para você, seu selvagem?" Mas sua voz morreu quando ele viu a expressão no rosto de Lourdes. Não havia medo, havia força, e ao lado dela Barto não parecia um montanhês rude, mas um homem com uma dignidade de ferro. Naquele momento, tudo mudou. Barto deu um passo à frente. Sua voz, antes gutural e monossilábica, agora soava clara e poderosa, ecoando pela praça silenciosa. Ele contou a todos a verdade. Contou quem ele era, quem Helena era, e mais importante, quem Lourdes era.
Ele ergueu as cartas, a fotografia. A cada palavra, o rosto de Amâncio passava do escárnio para a confusão, da confusão para o pânico e, finalmente, para o mais puro terror. Ele gaguejou, negou, chamou Barto de mentiroso. Mas os olhos dos vizinhos, que antes o apoiavam, agora se voltavam para ele com dúvida e crescente repulsa. A humilhação pública era apenas o começo. O advogado de Barto apareceu, acompanhado por duas figuras de autoridade. Eles traziam papéis oficiais. Amâncio foi formalmente acusado de fraude, abuso, cárcere privado e da venda ilegal de um ser humano. Sua farsa desmoronou em um instante. Ele olhou para Lourdes, seus olhos suplicando, mas a filha que ele vendeu e desprezou o encarou com uma calma glacial. Não havia ódio em seu olhar, apenas o vazio da indiferença. Ele não significava mais nada para ela. A revelação final veio como um golpe de misericórdia. O advogado anunciou publicamente que, como única herdeira de Helena, todos os bens de Amâncio que foram adquiridos durante o casamento, incluindo a casa e as terras que ele tanto valorizava, pertenciam por direito a Lourdes. Além disso, a fortuna herdada por Helena agora era dela. O agressor perdeu tudo o que valorizava. A casa, o pouco dinheiro que lhe restava, sua reputação. Tudo foi arrancado dele em uma cena dramática para que todos vissem. Os mesmos vizinhos que riram com ele agora o olhavam com desprezo enquanto os guardas o algemavam. Ele gritou, chorou, implorou por perdão, mas era tarde demais. Logo ele pagaria caro por sua crueldade. A vida, com sua precisão implacável, estava fazendo-o pagar por cada lágrima, cada humilhação que ele impôs à sua filha. O karma nunca esquece. A cena foi a apoteose da justiça poética. O homem que se achava superior por sua cor de pele e seu status foi reduzido a nada, enquanto a filha que ele considerava uma vergonha se erguia, dona de seu destino e de uma fortuna. A vitória de Lourdes foi completa, silenciosa e esmagadora. O tempo, o grande curador e juiz de todas as coisas, passou. 5 anos depois, a pequena vila mal reconheceria a mulher em que Lourdes se transformara. Ela não mudou seu corpo para se adequar aos padrões mesquinhos de seu pai. Em vez disso, ela aprendeu a amá-lo, a vê-lo como um símbolo de sua força e de sua herança. A verdadeira transformação estava em seu espírito. A jovem assustada e submissa dera lugar a uma mulher confiante, eloquente e incrivelmente generosa. Com a fortuna herdada de sua mãe, Lourdes não comprou luxos para si. Ela honrou a memória de Helena de uma forma que teria deixado sua mãe orgulhosa. Ela fundou o Lar Helena, uma instituição que acolhia mulheres e crianças vítimas de abuso doméstico e preconceito. Era um lugar seguro, um refúgio onde as feridas da alma podiam começar a cicatrizar. E o local escolhido para esse santuário? A antiga propriedade de Amâncio. A casa onde ela sofreu tanta humilhação foi demolida e em seu lugar foi erguido um belo prédio, cheio de luz e esperança. A ironia final era que o lugar de sua maior dor se tornou a fonte de cura para muitos. Barto, seu tio fiel, estava sempre ao seu lado. Ele administrava a segurança e a logística do lar. Seu semblante rude agora permanentemente suavizado por um orgulho e amor profundos por sua sobrinha. Ele encontrou em Lourdes a família que havia perdido e um propósito que deu novo sentido à sua vida. Juntos, eles transformaram a dor do passado em um legado de bondade. Eles eram a prova viva de que as cicatrizes podem se tornar símbolos de superação. A antiga cabana na montanha também foi transformada. Tornou-se um retiro de fim de semana para as mulheres do lar. Um lugar para se reconectar com a natureza e encontrar a própria força interior, assim como Lourdes havia encontrado. E quanto a Amâncio? O destino lhe reservou o mais cruel dos castigos, a insignificância. Ele cumpriu sua pena na prisão, um homem quebrado e envelhecido. Quando foi solto, ninguém o esperava. Ele voltou para a vila, mas não havia lugar para ele. As pessoas o ignoravam. Sua presença era uma lembrança vergonhosa do passado. Sem dinheiro, sem casa e sem ninguém, ele se tornou um mendigo, vivendo da caridade esporádica daqueles que se lembravam dele. Às vezes, ele passava em frente ao Lar Helena e via a silhueta de sua filha, forte e respeitada, cercada de pessoas que a amavam. Ele via o que havia perdido,
o que havia jogado fora por puro preconceito e ganância. A vida não o matou. Ela o forçou a viver todos os dias com o peso esmagador de seu erro. Ele foi condenado a assistir à felicidade da filha que ele tentou destruir. Essa foi sua verdadeira sentença, e era perpétua. Esta história nos lembra de uma lição poderosa e atemporal. Nunca julgue ninguém por sua aparência, por sua cor de pele ou por seu corpo. A verdadeira medida de uma pessoa está em seu coração, em sua capacidade de amar e em sua resiliência diante da crueldade. Aqueles que semeiam o preconceito e a maldade, como Amâncio, inevitavelmente colherão a solidão e a ruína. A ganância sempre carrega sua própria punição. E para aqueles que sofrem injustamente, como a jovem e bondosa Lourdes, a vida pode ter surpresas guardadas. O karma pode demorar, mas ele nunca, jamais esquece o endereço. Que esta história sirva de aviso a todos. O universo tem uma forma de equilibrar as contas. E no final, a justiça sempre encontra seu caminho, muitas vezes da forma mais irônica e inesperada possível.